Mas eu quero trazer uma mensagem hoje em cima do que aconteceu, mas em cima da Bíblia, em cima do nosso querido irmão Paulo de Tarso, uma mensagem onde a Bíblia nos traz a entender, a compreender a importância de ter um discipulador e um exortador. Alguém que discipule, mas exorte. O exortar não é brigar, não é chamar atenção em público, não é nada disso. O exortar é ensinar. É ensinar e trazer à memória sempre as coisas. Então, Paulo vai falar com seu filho na fé, seu discípulo, um jovem, que esse jovem é chamado de ancião, mas não era pela idade ancião, é alguém que é inteligente, que é sábio. E a Bíblia nos diz em Provérbio que aquele que exorta um sábio, o sábio fica mais sábio ainda. E quem exorta um tolo, o tolo fica mais tolo. Então, que a gente nessa manhã sejamos sábios, segundo a palavra de Deus, e a gente receba o que tem que receber. Nós não podemos ser aqueles que queremos apenas uma mensagem que seja um pudim de leite, que quase todo mundo gosta. Mas tem que ter alguns cravos, algumas canelas, algumas coisas que nos faça refletir e nos traga à memória coisas que nos levam ao futuro. E Timóteo, segundo Timóteo capítulo 4, eu não consigo abrir essa garrafa aqui, meu irmão, eu vou pedir, já que você abençoe carregando o copo, eu vou tomar esse chá. Que a gente entenda o que é um discipulado, que a gente entenda, obrigado, que a gente entenda o que Deus está fazendo conosco e o que a gente precisa receber de Deus. O que Deus está nos instruindo, o que Deus está nos chamando a atenção. Eu viajei, minha esposa viajou, viajamos em aviões separados, porque não estava programada a minha viagem, minha esposa tinha ganho a passagem para ver as filhas no Dia das Mães. Então nós fomos em avião separado, mas foi incrível que a volta era separado, mas o horário era o mesmo. Então nós dois iríamos chegar às 15h30. Estava tudo certinho, tudo certo, tanto que eu deixei a chave de casa com ela. Eu digo, não, leva a chave de casa, está tudo bem, tá tranquilo. Eu, pelo menos você não vai perder, que eu de vez em quando esqueço a chave. E está tudo bem. Só que eu cheguei. E quando eu cheguei, ela me ligou. Falei, aonde que você está? Ela disse, estou ainda, saí de Brasília, fui para São Paulo e o avião chegou atrasado do outro, o outro já partiu e eu tenho que esperar outro. Tá, mas chega mais ou menos que hora? Disse 18 horas. Eu, tá bom, então eu vou esperar aqui mesmo. Eu não tenho problema, um banco para mim é uma cama e tudo tranquilo. E sentei, dali a pouco, outra ligação, agora só conseguiram o avião para 18 horas. Eu digo, tá bom, mas que hora você chega? Diz 21. Eu digo, então tranquilo, já estou aqui mesmo, vou ficar aqui. Dali a pouco ela liga e ela diz, mas esse também vai atrasar. Eu digo, tá. E a vida de cristão, ela é assim, a gente é testado até onde nós temos um limite. Até onde a gente consegue se manter. Até onde que você consegue manter o teu equilíbrio, sem xingar até no pensamento. Então tem coisas que você tem que olhar do lado bom. O que Deus queria tratar com Jandir ali? Alguma coisa Deus queria fazer comigo, não era com ela, porque com ela já estava fazendo. E era comigo. Aí tudo tranquilo, quando ela chegou, eu tinha até o programado com ela, digo, olha, o culto de casais na Jeová Jiré é 18 horas, e a gente vai ali, depois nós vamos para o nosso que é 19h30, tudo certinho, não fui nem para um nem para outro. Aí eu peguei um Uber maravilhoso. Aí eu cheguei em casa, eu tive que tomar um banho, daí tomei um banho tranquilo, daí voltei e tomei mais um banho. O Uber assim estava num cheiro maravilhoso. Mas tudo isso é tratamento. Mas exortar é isso. Exortar é trazer. E Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 4, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino, eu exorto solenemente. Faça o quê?
Pregue a palavra. Ele está exortando e dizendo: pregue a palavra. Não pregue outra coisa. Pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Olha a dica do Paulo, ele diz: faça, tem que fazer, não pode deixar de fazer, mas saiba como fazer. Tenha amor nas palavras, tenha carinho, tenha dedicação, tenha a hora certa. Eu gostava muito do meu pai quando ele ia dar peia nos filhos. É peia que diz aqui, ou é surra, sei lá, mas todo mundo entende isso, né? Meu pai não batia a gente quando estava nervoso. Quando ele estava nervoso, ele apenas informava e dizia: olha, vai ter a peia de vocês. E passava 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. A gente já tinha esquecido. Aí a gente estava no quarto deitado, o velho entrava, acendia o lampião, uma vara ou uma cinta na mão e dizia: é hoje. Mas, pai, eu não fiz nada. Daí ele lembrava a gente por que seria. Ele disse: lembra? Isso, depois de eu conhecer um pouco da Bíblia, eu lembrava, disse: meu pai agia da maneira certa. Ele já batia bem, calmo. Imagine se ele tivesse nervoso, nem eu estaria vivo. Então, o exortar é saber até o momento. Você pode dizer: eu preciso corrigir, mas não é agora. Eu preciso fazer, mas não é agora. Espere a hora e o tempo certo. Deus tem um tempo para todas as coisas. E ele diz mais no 3, pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar mais a pregação da palavra. Porque a palavra, ela exorta, ela machuca, ela toca em feridas. Não tem para onde correr. Não existe palavra de Deus que não seja uma exortação, um puxar de orelha. Não existe. Mas é pregada hoje palavras que não existe puxão de orelha, não existe exortação. É cheio de mensagem que não existe nada. Existe só uma preocupação de não perder ninguém. E o que não faz perder um filho? É o filho ser bem educado. É o filho ser bem tratado. Ele pode levar a peia que for, mas ele não vai sair de casa, ele não vai embora, porque ele sabe que aquilo ali foi para consertar e não para destruir. Então, a exortação na palavra, ele continua dizendo: pois virá tempos, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E aí vem algo para você e para mim. O que diz aí? Quando eu tomo chá? Que nem diz o Marcos, 1, 2, 3... Para nós é o quê? Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. De 15 às 23 horas no aeroporto, coisa maravilhosa, até um cafezinho lá para tomar é bom. Minha esposa disse: você tomou um café? Eu digo: não. Você comeu? Eu digo: não. Ela: por quê? Digo: eu valorizo o dinheirinho. Quando eu olho um café aquele preço, eu falei: não, isso eu tomo o mês inteiro em casa. Um sanduíche que não é um sanduíche, é uma imitação de sanduíche, um valor de 40, 50 reais, eu penso em comer um rodízio. Passou fome? Não, fiz jejum. Gente, vamos valorizar. Valorizar o tempo, valorizar o ensino, valorizar tudo que Deus coloca em nossa mão. E Ele diz: mas você seja sóbrio, mente aberta, mente pura. Não é sóbrio de bebida, de coisas, não. É sóbrio no pensar, no agir, na mentalidade, na consciência. Seja sóbrio, seja verdadeiro e suporte as aflições.
Nós não queremos suportar aflições, nós não queremos suportar dores, a gente quer tudo sem dor. Quem já foi no dentista aqui uma vez, pelo menos na vida? Qual a pergunta que a gente geralmente faz para o doutor ou a doutora? Ó, vai doer? O que ela diz ou ele diz? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você vai tomar injeção e a pergunta é: vai doer? Eu faço sempre essa pergunta. Sempre faço. A última que eu não fiz, a agulha entortou em mim. Eu sou tão bom para tomar injeção que eu fiquei assim, daí ela disse: meu senhor está um pouco tenso. Eu digo: não, que a agulha que é mole. Inverto. Suportar o quê, gente? Aflições. É fácil, mas é para cristão. Diga para a pessoa do lado: é para cristão. É para quem quer salvação. Para quem não quer, não precisa suportar. Pode xingar, pode brigar, pode fazer o que quiser. Mas para quem quer, suporte. Porque depois dela vem a vitória. Faça o trabalho de um evangelista. Evangelize, vá atrás. Cumpra plenamente o seu ministério. Todos nós temos um ministério, mas todos nós somos evangelistas. Evangelize, leve a mensagem, mas entenda isso. Estamos juntos ainda? 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo está dando um recado para ele. Diz: olha, você é jovem, continua firme. Você aprendeu. E o que você aprendeu, o mundo não quer viver. Mas não é porque o mundo não quer viver que você não tem que viver. Viva o que a palavra diz. Então, sabe quando a exortação é boa? Quando a pessoa exortada impõe e põe em prática. Quando a gente recebe e coloca em prática. E é bom a gente sempre ter alguém para a gente conversar, para a gente ter uma palavra que vai te exortar, mas no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, e vai te dizer coisas que você diz: meu Deus, a minha mente estava fechada. E a gente muitas vezes não quer ouvir, mas a gente tem que ouvir para lá na frente a gente saber que aquilo ali abriu portas. São portas que estão fechadas, mas numa palavra que nos mostre, que nos exorte, nos diga o caminho, a gente vai dizer: entendi, esse é o caminho. E muitas vezes nós estamos querendo decidir tudo pelo nosso conhecimento. Paulo está dizendo para ele, Paulo já é um velho, e ele diz: olha, mas tudo eu te ensinei, mas o mundo não quer isso, as pessoas não querem isso, as pessoas não querem ouvir nem o evangelho, mas tu pregue o evangelho que tu aprendeste e não se desvie. Então a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: aguenta firme as aflições, os problemas, porque isso é necessário que aconteça, mas como que vão passar por ela? A Elaine me fez uma pergunta na hora que chegou: você está cansado? Eu digo: não, estou tranquilo, estava te esperando. São coisas que a gente tem que trazer e mudar, porque a gente muitas vezes está querendo que as coisas aconteçam e a gente não consegue fazer o que tem que fazer, ter domínio próprio. Ter a graça, ter a sabedoria de Deus e o domínio próprio para a gente conseguir passar pelas tribulações. Tem coisas que vêm e a gente pensa: por que isso? Não, para quê? Por que isso está vindo? O que quer me mostrar? O que quer me ensinar? O que Deus está querendo dizer com isto que está acontecendo? Essa viagem que eu fiz para mim foi muito importante, porque eu precisava ter um diálogo, nada de coisas que eu já não sei nem nada, mas um diálogo em vez de um telefone. Porque a gente tem uma caminhada tão longa e junto e lado a lado, que depois, se acontecesse algo pior, eu ia dizer: meu Deus, eu poderia ter ido dar um abraço. E eu não fui.
Não deixe de fazer o que o Marcos fez hoje aqui: dar a mão, olhar no olho, dizer palavras para a pessoa, dar um abraço. Não perca tempo, não espere o tempo passar e não espere outra oportunidade, que a gente só pode talvez ter esta oportunidade. Talvez aqui muitos de nós não se vejam nunca mais. Talvez hoje seja o último dia e depois parta, ou viaje, ou vá embora, ou morra. Mas Deus diz: hoje, agora, não perca a oportunidade. E sabe quem aguenta a aprovação da palavra de Deus e a exortação? Quem tem o Espírito Santo. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quase todos os crentes já sabem de cor. Mas receberei poder quando receber o Espírito Santo. E se não me engano, foi feita essa pergunta hoje: quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo, ele não fica de biquinho, não fica chateadinho. Ele leva aquilo e diz: eu estou sendo exortado para crescer. Não fica de beicinho de lado, ele fica dizendo: graças a Deus, eu sou um escolhido, um separado, e Deus me ungiu para levar as boas novas. E ele diz: mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, com isso, a gente vai ser o quê? Testemunhas. Por onde? Por onde a gente andar, por onde a gente estiver, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, aonde a gente viajar, aonde a gente for, a gente vai testemunhar desse Espírito Santo, desse Deus que nos fortalece e nos dá condições para crescer. E sem medo, sem nada, onde você chegar, vão olhar para você e vão identificar que você tem a presença do Espírito Santo. Não tenha dúvida. Se isso não está acontecendo, comece a voltar para si mesmo e dizer: Senhor, o que está havendo comigo? Eu preciso dizer quem eu sou? Nós não precisamos dizer. O máximo que a gente precisa dizer é o nosso nome quando pergunta o nome. E nós que somos pastores, muitas vezes as pessoas ainda perguntam o nome e a gente diz o nosso nome e diz: mas você não é pastor? Sim, mas você pediu o nome. Ele disse: então não é pastor Jandir? Digo: o nome não. Mas é assim que nos trata. Ele já coloca o nome antes do nosso nome próprio. Ele diz: pastor. Parece que já colocou na identidade. E não parece. Depois que você vira cristão, depois que você tem o Espírito Santo, já vem algo em ti. Não tem para onde correr. Tem gente que nem sabe teu nome, nem o meu, mas chama do quê? Irmão. Por quê? Porque se identifica. Quem tem o Espírito Santo já olha para o outro e diz: irmão, tudo bem? E eu sou campeão nisso, que eu sou bom para esquecer nome. Então, quando eu aperto a mão, eu digo: tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã? E lá de vez em quando vem o nome, daí eu digo o nome. Mas eu não sou bom para guardar nome, então nunca... Pastor não sabe nem o meu nome. É difícil. É mais fácil todos vocês saberem o meu nome, porque todos vocês têm que olhar para um. Mas aqui eu estou olhando para o quê? Umas 140 pessoas hoje? Como é que eu vou saber o nome de 140? Aí quando você olha para cá, você só vê um, diz: quem é esse aí? Daí alguém vai dizer: o pastor Jandir. Pronto, gravou. Mas daqui para lá é 140 nomes. Então muitas vezes a pessoa diz: mas nem sabe o meu nome. Não é fácil. Mas quem tem o Espírito Santo nem com isso fica chateado. Estamos juntos ainda? Mas tem uma igreja que é reprovada. E eu quero encerrar falando dessa igreja. Vá para Apocalipse. As igrejas aprovadas, digam amém. Isso. As igrejas aprovadas, digam amém. Mas tem a igreja reprovada. E isso dói quando a gente olha e a gente percebe
que tem muita igreja que está sendo reprovada, por quê? Porque não quer cumprir a palavra de Deus. Vamos ver qual é essa igreja. Capítulo 3. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém e a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Hoje ele está falando para essa igreja aí: conheço as tuas obras. Sei que não és nem quente, nem frio. O que é uma igreja quente? Vamos fazer um teste de uma igreja crente? Enquanto eu tomo um gole aqui, a igreja quente faz. A igreja crente da glória diz: misericórdia, Senhor. A igreja crente pede perdão no meio do louvor, no meio da pregação. Ela começa a se consertar, ela começa a pedir perdão, ela começa a dizer: eu preciso entrar no prumo de Deus, eu preciso olhar para a minha vida e dizer: se Jesus voltar agora, qual igreja que ele leva? A quente, a fria ou a morna? É a igreja de Jesus, a crente que está viva, aquela que está cheia da graça, do poder, do Espírito Santo. Mas ele diz: conheço as obras que você realiza. Isso ele diz: eu conheço que você não é nem frio e nem quente, tu faz a obra. Quem já pegou um pedreiro aqui e o cara disse que entregava a casa na chave? Bom, primeiro tem que perguntar se você sabe o que é entregar na chave. Vai entregar na chave, entregar prontinho. Tudo pronto. E você chegou, o pedreiro disse: está aqui a chave, está tudo pronto. Daí você vai e você começa a olhar os acabamentos. O grosso está tudo ok, mas você começa a olhar os detalhes do acabamento. E você diz: eu conheço as tuas obras, mas isso aqui não dá. É um fio para lá, um detalhe ali, uma porta para cá, uma porta para lá. É algo que não ficou do jeito que era para ficar, mas aí ele tem uma resposta, ele diz: mas é mesmo assim, é desse jeito. Eu sempre fiz assim. E o Senhor está dizendo: conheço as tuas obras, não é nem lá nem cá. Tu dá uma tapeada, tu faz de conta. Para quem olha, muitas vezes está tudo bem, mas não está. E aí ele diz: quem dera você fosse frio, eu ia me alegrar mais. Sabe o que é o frio? Ele diz: eu quero fazer, mas não sei. Me ensine, me ajude, eu quero. Eu preciso aprender, eu preciso saber o caminho. Então ele diz: seja frio, quem dera seja frio ou quente. Ou diga que não sabe, ou seja quente, seja bom. Eu cheguei para o irmão Daniel, né, que toca bateria. Falei: Daniel, eu acho que nessa bateria até eu toco. Ele disse: por quê? Eu digo: não, é uma bateria tão boa dessa que eu acho que até eu chego ali. Mas não é a bateria. O problema não está aqui se ela é boa, se ela é ruim. Pode ser ruim, mas se o cara for bom. Pode ser boa, mas se o cara for ruim, não vai dar em nada. Então muitas vezes não é ali, é de quem faz. É quem está disposto a fazer. Mas ele diz: você não é nem quente nem frio, prossiga. Assim, porque você é morno, e nem quente nem frio, estou pronto a vomitá-lo.
Quando alguém não está muito bem do estômago, diz: olha, dê um pouco de água morna para ele. Já ouviram isso? Já falaram isso? Toma água morna que volta tudo. O Senhor está dizendo isso. Você não é nenhum nem outro. Daqui a pouco eu te lanço fora. Sai fora. É triste. Prossiga. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Muita gente diz isso. Eu tenho tudo. Eu não preciso disso. Não preciso fazer isso. Não preciso me expor por isso. Se há uma coisa boa no Evangelho, é que Deus pega o milionário e pega aquele que não tem nem como comer e diz: o meu sangue deixou tudo igual. O Evangelho de Cristo, a salvação é para todos. Quando ele pinga o sangue carmesim, tudo fica igual. Não há preto, não há branco, não há escuro, não há isso, não há aquilo, não há rico, não há pobre. Há servos e servas de Deus. Há servos e servas de Deus. Nada. Você, estou bem, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Você tem tudo, mas não consegue ver que não tem nada. Sem Jesus, nada. Pode ter tudo. Sem Jesus, eu lembro do Passarão. Muitos de vocês conheceram o Passarão. Eu fiz o velório das cinzas dele. Fiz o velório 3 horas da madrugada e 10 da manhã. Fiz 2 vezes, tinha que fazer 2. Gente, que maravilha ver aquela família toda ali. Que maravilha. Tinha dinheiro que não acabava mais. Mas quando você vê o que estava ali, você diz: que família pobre. Nem a cinza foi jogada, a briga já estava começando ali mesmo. E aí Deus me usou de uma maneira que depois eu tive que sair até rir. Tinha uma menininha lá, filha de um pastor nosso, que eles sempre me levaram para lá para isso. E ela veio depois e disse: o senhor viu o que o pastor Jandir fez? E naquela hora ali eu perguntei quem gostaria de dar um abraço nele. Todo mundo, né? Queria dar um abraço no morto. Falei: então abraça a pessoa que está do teu lado. É família? Abraça teu irmão. E aquela menininha disse: pai, como é que todo mundo se abraçou? Todo mundo obrigado. Na hora que morre, todo mundo quer abraçar o morto. Abrace a pessoa viva. Conserte que há tempo. Prossiga. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas, cheias do Espírito Santo, para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Que a gente peça a Deus para tirar as escamas dos nossos olhos e a gente comece a ver, pelo Espírito Santo, a riqueza que nós temos, de família, de bênção, de paz, de saúde, de harmonia, de poder viver em família, e todos nós diferentes e ao mesmo tempo tudo igual. Dizer: nós somos filhos de um único Pai. E Deus nos ama tanto que está nos exortando e dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és. Então conserta o que tem que consertar. Não é o produto, não é se isso aqui é maravilhoso, se isso aqui é maravilhoso, se isso é... Não, está falando disto aqui. Ayrton Senna nem sempre teve os melhores carros de corrida, mas era o melhor piloto. Não importava o carro. Ele fazia a coisa acontecer porque era ele, não era o carro. É aquilo que Deus nos deu. Vai. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu odeio, aqueles que me fazem mal, aqueles que me machucam.
Não. Ele diz: esses eu não nem corrijo, eu corrijo quem eu amo. Se eu e você nessa manhã estamos sendo corrigidos, é porque Ele nos ama. Então, se você e eu estamos sendo corrigidos, é manhã de dar glória, dar aleluia e dizer: Deus me ama, por isso que Ele me corrige, por isso que Ele chama minha atenção, porque me ama, senão Ele diz: vai, se ferre. Mas Ele diz: não, eu te amo tanto que eu não quero. Eu fico pensando em Judas Iscariote. Ele vende Jesus, daí ele se arrepende, ele volta para devolver o dinheiro, não quer mais, mas se ele fosse até Cristo e falasse: olha, a maior besteira da minha vida, eu não tenho dúvida que Cristo abraçava ele e dizia: meu filho, meu irmão, meu amigo, fica tranquilo, eu já sou mercadoria mesmo, mas você agora está salvo. Agora, o que ele fez foi tão grave que ele não teve coragem de vir em Jesus. Ele devolveu o dinheiro, ele se arrependeu ali, mas não veio com Jesus e disse: olha, foi a pior coisa que eu fiz na vida, me levantar contra você. Quando a gente se levanta contra Cristo. Portanto, seja zeloso e continue a vida. É isso? Não. Seja zeloso e se arrependa. Olha para ti e diga: seja zeloso e se arrependa. Vai. Eis que estou à porta. Se alguém abrir, o que acontece? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como é bom ceiar, comer, ir em alguma casa e dizer: sente-se à mesa. Como é bom, como é maravilhoso poder ir em um lugar e dizer: sente-se conosco, vem comer. E você saber que Cristo está nos chamando e dizendo: vem à mesa e coma comigo. Estamos juntos? Vai para o final. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Quem é vencedor nesse caso? Quem entende e compreende que está morno, que está frio e começa a mudar a vida e vir para o lado quente, o lado da presença do Espírito Santo. De dizer: eu quero essa mudança na minha vida, eu quero mudar, preciso mudar, eu preciso integrar-me no corpo de Cristo. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele diz: vença, porque eu venci. Cristo, ele não diz nada para nós que não aconteceu com ele. Ele diria: vão te perseguir, vai ter aflições, vai ter problema, vão se levantar, vai ter um Judas na tua vida, vai. Mas ele diz: tudo isso eu passei e eu venci, vocês vão vencer também. Nós queremos levar uma vida que não seja a vida de Cristo. A vida de Cristo, ela é isso, é perseguido, se levanta, fala o mal, falam o que quiserem, mas Jesus diz: eu venci, você também pode vencer. E se ele venceu, eu e você venceremos, porque ele diz que ele não nos dá um fardo maior do que eu ou você possa carregar. Ele não vai dar um peso maior, ele não vai dar algo maior, ele só vai dar aquilo que eu e você aguentamos, suportamos. Tem gente que diz: não sei como é que você aguenta isso. Porque eu aguento isso, você não aguenta, mas eu não aguento o que você aguenta. É simples. Aí se fosse comigo, ainda bem que não é contigo, tu não ia aguentar. Se fosse comigo eu já tinha, não é contigo, graças a Deus, Deus não te deu aquilo, deixa o outro passar. Eu não suporto isso, mas não é contigo, é comigo. Eu suporto. Ah, mas eu não é contigo, é com o outro. Contigo está dizendo o que você suporta. O problema é que você não quer muitas vezes nem suportar aquilo que você suporta. Você quer passar para o outro. Está carregando um peso, daqui que eu carrego. Não, eu posso, esse peso eu consigo. Se fosse para ti, esse peso tu carregava. Mas é um peso que é para mim carregar. Eu não estou falando de peso de quilos, estou falando de peso de responsabilidade, peso
de uma família, peso de um casamento, peso de um ministério. Eu quero ser discipulado. Aguenta ser exortado? Eu quero ser discipulador. Já foi exortado? Sabe exortar? Comigo é assim. Volta para a escolinha do discipulado. Eu era assim, agora não sou mais assim. Volta para lá. Vai. Acho que tem mais um versículo só. Quem tem orelha aqui? Todos nós temos orelha, não temos? A não ser aquele menino que nasceu sem orelha. Aí foi a mãe dele, convidou uma tia dele com um menino que era terrível. E a mãe disse: meu filho, chega lá e não bagunça com o menino, não, pelo amor de Deus. Aí chegaram na casa tudinho, ele disse: que bom que você não precisa usar óculos, né? Não era para zombar do menino. E óculos precisa da orelha, nasceu sem. Todo mundo tem orelha? Diga amém. Quem tem ouvidos? Orelha é aqui, ó. E ouvido? É lá dentro. Não é quem tem orelha, é quem tem ouvidos. Ouça. Ouça. Retenha. Aplique. Pratique. Guarde. Rumine. Eu tenho orelha, mas não tenho ouvido. Jumento também tem orelha grande e ainda fica assim, tá vendo? Mas não tem ouvido, não sabe ouvir. Quem tem orelha fala antes da hora, nem terminou a frase já está emendando. Muitas vezes que eu ia falar e alguém eu já sei o que já vai falar, eu mudava no caminho. Mas o senhor não ia falar isso, eu digo, você não escutou, não ouviu. Que é bom quando a pessoa já fala antes, que daí você muda no caminho. Mas não era isso, mas você não esperou a frase total. Você nem viu a vírgula. A vírgula muda toda. Quem tem ouvidos, não é escute. Quem tem orelha, escuta. Quem tem ouvido, ouve. Ouça. O quê? As igrejas. Quem é as igrejas? Somos nós. Coloca de volta no primeiro versículo. Tu lembra o primeiro versículo? 14, né? Com quem que ele está falando aí? Ao anjo da igreja. Primeiro ele pegou o pastor e toma. Ele não pega o contrário. Ele vai primeiro no cabeça. Levou a peia, agora vai lá e faz igual. No final ele acaba dizendo: esse recado não é para o pastor. Esse recado é para toda a igreja de Cristo. Pastor, isso é só para o senhor? Não, é para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Não importa o que os outros estão pregando e falando. Pregue a palavra. Viva a palavra. Viva o que você aprendeu. Não saia fora. Ele está dizendo, daqui a pouco você não me tem mais para te lembrar. Mas não esqueça o que você aprendeu. Não esqueça o que eu te dei. E louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Não tenha vergonha e nem medo. Dói menos do que a penicilina. Para quem precisa
avivar a sua igreja, a sua vida, mudar a sua vida. E quando a gente fala de mudança, a gente sempre pensa no outro. A gente sempre olha para o outro e diz, tu tem que mudar, tu tem que mudar. Mas aponte assim para uma pessoa só, diga, você tem que mudar. Pode apontar sem medo, isso aí não vai ser ofensa não. Só um. Não vai ofender não, porque eu vou acabar bem. Só assim. Agora olha quanto está apontando para ti. Faz assim que é melhor. Um vai para o irmão, um vai para Deus. Quanto sobrou para ti? Esse aqui tá bom, esse aqui precisa de um conserto maior. Esse aqui precisa assim, ó. Ele disse que não sobrou nenhum para ele. Bom que agora